Bom dia, nono ano. Hoje, terça-feira, dia 2/9, né? Isso, iniciando aí o nosso mês de setembro. Ok? Nós vamos fazer a aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre a Universidade Federal de Pernambuco, certo? O UFPE, certo? Então, as universidades são institutos de ensino que ofertam necessariamente o ensino de pesquisa e de extensão, né, que pode ser para comunidades, em várias áreas do conhecimento. Elas possuem autonomia, o que significa que não depende do MEC para poder funcionar, certo? E para ter novos cursos. Então, ela pode oferecer o curso que elas acharem necessário, certo? Elas não precisam aí de nenhum tipo de autorização. Além disso, por serem consideradas universidades, uma instituição de ensino precisa ter pelo menos um terço, né, dos funcionários aí do seu corpo docente, certo? Dos professores, tendo aí um título de mestrado ou doutorado, certo? Além de oferecer, no mínimo, 4 programas de pós-graduação. Sobre o tipo de pós-graduação, então, cada um ele pode ser ofertado de alguma forma, certo? Então, mesmo que ele tenha mais, mas é obrigatório ele ter pelo menos 4 opções aí de mestrado e doutorado para que as pessoas possam cursar. Então, a gente tem também os centros universitários, certo? Que acontece igual às universidades. Os centros possuem graduações também em várias áreas de conhecimento e também possuem autonomia para a criação de novos cursos, certo? Então, são espaços que não desenvolvem obrigatoriamente a área de pesquisa, certo? Nem atividade de extensão, certo? Diferente da faculdade, certo? Então, exige o título de mestre ou doutor para um terço aí dos docentes, certo? Mas o regime de trabalho integral é exigido a somente um quinto desse grupo. Também possui uma menor exigência em relação às ofertas de pós-graduação, certo? Então, vamos falar agora um pouco sobre as faculdades, ok? Então, as faculdades também são institutos de ensino, certo? Com menores estruturas, certo? Elas são um pouco menores que as universidades, que as universidades, certo? Então, quando elas necessitam lançar algum curso diferente, elas precisam da autorização do MEC, sim, certo? E ela possui uma oferta mais restrita aos cursos. Então, não é qualquer curso que ela pode ser apresentada e botar lá na sua faculdade para fazer. Ela tem que ter restrição, certo? E da área de conhecimento, sendo algumas especializadas. Então, as faculdades, elas têm que ter o cuidado quando elas vão fazer lançar aí algum curso, então elas precisam antes serem autorizadas, diferente das universidades, certo? Que não precisa, eles podem lançar o curso aí, que eles tiverem vontade. Então, após a graduação, certo? O aluno pode continuar seus estudos, aprofundando seus conhecimentos, fazendo um após. Então, assim que ele termina a graduação, ele pode continuar com a pós-graduação. Existe no nosso país 2 tipos de cursos de pós-graduações, certo? São os cursos Lato Sensu, certo? E o Stricto Sensu. Então, a gente já viu que após a graduação, a gente pode aí também, depois da pós, introduzir ou no mestrado ou no doutorado.
Mas na aula de hoje a gente não vai falar nem sobre mestrado, nem sobre doutorado. Por enquanto, a gente só vai falar sobre as universidades, faculdades, e a gente vai ver agora um pequeno vídeo falando sobre a Universidade Federal de Pernambuco. Para quem não conhece, ter uma oportunidade, certo? Vocês estão entrando, já estão entrando no ensino médio, né? Então, praticamente já estão com o pé no ensino médio. Então, aí, vocês têm que conhecer as possibilidades, tanto de ensino como profissionalizante, que a gente está fazendo no decorrer desse nosso módulo, né? Que é o último módulo de oficina de negócios, que é o do 9º ano, certo? Então, na aula anterior, nós falamos somente sobre o SSA, né? Que é a seleção aí, o vestibular seriado. Vocês fazem no primeiro ano, pode fazer uma prova no segundo ano, e quem estiver no terceiro ano vai fazer a última prova. Então, o vestibular seriado, ele traz aí essa opção de você ter a junção de notas. E pedir para a tarefa para vocês pesquisarem também sobre as universidades, né, que oferecem aí, como aqui a gente tem a UPE, é isso que é a Universidade de Pernambuco, que oferece esse vestibular seriado. Então, eu pedi para vocês pesquisarem outros tipos, né, em rede nacional, qualquer faculdade que vocês acharem, universidade do Brasil, certo? Que poderiam oferecer ou podem oferecer aí esse seriado. Então, espero que vocês tenham pesquisado e tenham encontrado vários tipos de universidades dentro do nosso território brasileiro, certo? Então, vamos ver agora um pequeno vídeo falando sobre a Universidade Federal de Pernambuco, ou a UFPE, certo? Trabalho, talento, esforço e reconhecimento, educação e prestação de serviço são marcas que acompanham a Universidade Federal de Pernambuco há mais de 6 décadas. Na UFPE, tradição e modernidade andam juntas para contribuir. Então, observe como ela falou aí, há mais de 6 décadas. Então, ela funciona há mais de 60 anos, certo? Então, é muito desempenho aí, certo? Da melhor forma possível, com o desenvolvimento do país e com a formação dos cidadãos brasileiros. 20 de junho de 1946, da junção de 6 tradicionais escolas, nasce a Universidade do Recife. Unem-se a Faculdade de Direito, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a Faculdade de Medicina, com as escolas de Odontologia e Farmácia, a Faculdade de Filosofia e a Escola de Belas Artes. Menos de 20 anos depois, já maior e consolidada, a instituição vincula-se ao Ministério da Educação, tornando-se a Universidade Federal de Pernambuco. A UFPE é uma referência nacional em educação. Em 2010, a universidade conta com 98 cursos de graduação presencial e à distância, 67 mestrados, 46 doutorados, além das especializações. No total, o número de estudantes matriculados já passa dos 36 mil na graduação e na pós-graduação. Para toda essa demanda, a Federal de Pernambuco conta com uma força de trabalho à altura. São mais de 3.500 servidores técnico-administrativos, cerca de 2.000 docentes efetivos, a maioria com doutorado. No campus do Recife, são mais de 379 mil metros quadrados de área construída, mais de 700 laboratórios e 450 salas de aula. Tudo isso para abrigar os 9 centros de ensino, o Centro de Convenções, a Concha, o Colégio de Aplicação e 8 dos 9 órgãos suplementares. Biblioteca Central, Editora Universitária, Hospital das Clínicas, Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social, Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami, Núcleo de Tecnologia de Informação, Núcleo de Educação Física e de Esportes e a Prefeitura da cidade universitária. No centro do Recife estão localizados a Faculdade de Direito, a antiga Escola de Engenharia, o Centro Cultural Benfica, o Núcleo de TV e Rádios Universitárias e o Memorial de Medicina.
surgiu o Centro de Ciências da Saúde. O trabalho do Centro de Ciências da Saúde está diretamente ligado ao Hospital das Clínicas e ao Núcleo de Educação Física e de Esportes. O CCS também presta serviço à população, apoia atividades como o Programa do Idoso, que inclui o Núcleo de Atenção ao Idoso e a Universidade Aberta da Terceira Idade. O Centro de Ciências Biológicas nasceu da união dos institutos de antibiótico, micologia e biociências. No CCB são oferecidos diversos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de biologia, genética, botânica, ecologia, biomedicina, entre outras. Então, vocês já viram aí que foi observado, ele já falou sobre inúmeros cursos, certo? Seja ela graduação, especializações, que são as pós, doutorado e mestrado, né? Isso já mostrou vários campos aí, vários laboratórios. Então, se vocês já conheciam ou já conhecem, certo, a Universidade Federal, muito interessante. Mas para aqueles que não conhecem ainda, então estão vendo agora a instituição de estudo e vendo como é que ela funciona por dentro, certo? Então, tudo que é referente a cursos, né, isso de uma forma abrangente, a gente pode encontrar na Universidade Federal de Esta Pernambuco. variedade de abordagens e de ramos de conhecimento contribuem para a formação de profissionais preocupados com a conservação do meio ambiente e com a busca de melhorias na qualidade de vida da sociedade. O centro também realiza mais de 50 ações de extensão por ano, em atividades que vão desde a análise de águas do sertão do Pajeú até colaborar com a educação infantil. Quando a Faculdade de Ciências Econômicas uniu-se à Escola de Serviço Social, surgiu o Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Hoje, além dos cursos de graduação e pós-graduação, o CCSA desenvolve pesquisa nas áreas de planejamento e política social, administração pública, marketing, finanças, entre outros. O centro ainda oferece consultoria e capacitação técnica junto ao setor público e às organizações não governamentais. O Centro de Filosofia e Ciências Humanas nasceu quando departamentos da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Pernambuco juntaram-se com o Instituto de Ciências do Homem. Além de um museu de arqueologia, funcionam no centro diferentes associações e redes internacionais, como o Núcleo de Estudos Americanos, a Rede Latino-Americana de Ex-Bolsistas da Alemanha e o Núcleo de Estudos Brasil-África. O Centro de Artes e Comunicação é o polo de efervescência cultural da UFPE. Surgiu em 1975, da junção da Escola de Belas Artes com a Faculdade de Arquitetura, o Departamento de Letras e o curso de Biblioteconomia. O centro dispõe de estúdio de gravação para os alunos do Departamento de Música, um laboratório de cinema para os estudantes de comunicação social, além de biblioteca, teatro e galeria de arte. No CAC funciona ainda a Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, criada para discutir e elaborar projetos em defesa da cidadania. Criado em 1975, o Centro de Educação tem como missão a formação de profissionais com caráter crítico, abertos ao desenvolvimento de práticas educacionais que contribuam para a construção da cidadania. Entre as ações de extensão, destaca-se o curso pré-vestibular solidário, programa que conta com o apoio de voluntários para orientar estudantes de escolas públicas nos diversos temas que estarão nos vestibulares. O Centro de Tecnologia e Geociências tem como objetivo contribuir para a melhoria social, econômica e ambiental do Nordeste e do Brasil. Desenvolve variados projetos de pesquisa nas áreas das engenharias e geociências. O centro também presta serviços à sociedade, a partir de uma forte ligação com a indústria, produz software, trabalha com modelagem e simulação
simulação computacional, desenvolve protótipos, consultorias, estudos laboratoriais, estudos de viabilidade técnico-econômica, pareceres, análises periciais, químicas e estudos ambientais. Então, aí, de todos esses cursos que foram apresentados, você já se imaginou em qual departamento você iria trabalhar ou gostaria? Mesmo que seja uma pergunta muito cedo, mas alguém com certeza já se imaginou em alguma dessas áreas específicas, certo? Então, a gente vai terminar de assistir o vídeo e para a tarefa de classe de vocês, a gente vai ficar aí, vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Sobre a Universidade Federal de Pernambuco, certo? Uma pesquisa simples que vocês aí já podem até observar nesse vídeo, certo? Esse vídeo está disponível no YouTube, vocês podem assistir a esse ou a qualquer outro vídeo, certo? Pode escolher uma área específica. Eu gostei muito do laboratório de farmácia, então eu vou falar e vou fazer a pesquisa relacionada ali à minha área de farmácia, certo? Eu gostei muito do laboratório de saúde, né? Ali da parte de medicina, eu quero trabalhar nessa área. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a universidade, mas relacionando a área que você gostaria de trabalhar, que você pensa. Se você ainda não escolheu, não tem ainda definido, não tem problema, você escolhe qualquer área específica. Eu quero falar sobre o laboratório de ciências. Então, tá ali, você vai lá e vai fazer essa pesquisa, certo? Então, a pesquisa não é uma pesquisa somente sobre a universidade, mas você vai escolher um curso específico, né? Um laboratório específico dentro da universidade que você gostou, que você se identificou, ou simplesmente que você pensa já, certo? Ou já tem pensado há algum tempo, ou por algum momento você teve um pensamento e você vai pesquisar sobre aquela área. No seu vídeo, o Centro de Ciências Exatas e da Natureza... Observe que no vídeo ele sempre coloca a plaquinha com os centros. Então tem aí, ó, CCNE, certo? Então é justamente isso que vocês vão fazer a pesquisa. Se você gostou desse centro aí, certo? Desse centro em específico, você vai falar somente sobre ele, ok? Vai ser isso que a gente vai trabalhar, pegar um centro específico que você gostaria de trabalhar e vai fazer essa parte aí da pesquisa. Matemática, estatística e informática. Na década de 80, o centro foi ampliado com o surgimento do Departamento de Química Fundamental. No CCN, são formados recursos humanos da maior competência em suas áreas do conhecimento. O centro também tem relevante participação em projetos sociais, como o programa pré-acadêmico Professores do Terceiro Milênio, preparatório para o vestibular destinado a alunos egressos das escolas públicas. O SIM é um dos centros brasileiros de referência em várias áreas da computação, como engenharia de software, olha aí, para quem gosta da área de computação, é o SIM, sistemas distribuídos o Centro de Informática. A busca por uma atuação além dos limites convencionais da academia vem sendo apoiada pelo César, criado para realizar a troca de conhecimentos entre universidade e sociedade. O SIM também está ligado ao Porto Digital, formado por empresas de tecnologia da informação e comunicação do Recife Antigo. Aí para a área do direito. O curso de Direito da UFPE é um dos mais antigos do país. Foi criado em 11 de agosto de 1827 e teve como sua primeira sede o Mosteiro de São Bento, em Olinda. Com a criação da UFPE, a faculdade adotou o título de Centro de Ciências Jurídicas, CCJ, tendo sido frequentada pelos maiores juristas do Brasil, considerada por décadas uma das principais correntes filosóficas do direito no país. Sua
Então, a gente tem aí vários tipos de cursos, inglês sem certo? E vocês podem trabalhar Você pode aí. até me questionar ou me desmentir quando eu digo que é possível. A gente pode aí escolher, certo? Qualquer um curso, né? Que especificamente vocês podem encontrar aí vários vídeos, certo? Sobre a universidade, certo? Então, a gente tem a opção, um exemplo, eu gostei muito da parte de jurídica, eu quero fazer direito. Então, eu vou falar um pouco da universidade e vou falar um pouco do centro, lá do centro jurídico, como é que funciona, né? Como é que você iria estudar se você estiver utilizando lá aquele centro, certo? Então, você tem aí várias opções de curso, né? Isso, vários centros de estudo para você escolher e fazer a sua atividade. Eu vou colocar agora exatamente, certo? Para que não fique uma coisa vaga, né? Para que vocês entendam perfeitamente como vai ficar a nossa atividade, certo? A nossa atividade de classe, certo? Vocês vão fazer a pesquisa sobre a UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, sobre o vídeo que nós vimos agora, certo? Vocês vão pesquisar sobre ele aí, bem direitinho, vão falar um pouco, pode ser esse vídeo, pode ser outro vídeo, certo? Se você tiver alguma coisa relacionada à universidade em casa, que você possa ter uma base para as suas informações, certo? Também pode ser um jornal, uma revista, pode pesquisar, certo? Só que aí você vai dando ênfase no centro que você, certo, deseja trabalhar. Mas por que eu coloquei dando ênfase? Porque você vai falar da UFPE, mas você vai dar mais importância ao centro que você quer trabalhar. Mas eu não quero trabalhar em nenhum, porque eu ainda não escolhi. Não tem problema. Você pega um centro, ou o que mais lhe chamou a atenção, ou que você mais gostou, que você achou maior, ou pela pesquisa foi mais interessante. Mas mesmo assim você não gostou de nada. Não tem problema, você não vai deixar de fazer atividade por isso. Você vai lá, pega um centro em específico que você foi para você, foi insignificante, mas você vai fazer a pesquisa do mesmo jeito, portanto, que seja um centro de estudo, certo? Apenas um, ok? Então, essa pesquisa tem que ter no mínimo uma folha, certo? O máximo é livre. Pesquisa feita no caderno, é isso, não esqueçam de colocar a data 2/9, para que quando a gente possa corrigir com a data, fica tudo mais fácil. Então, é a nossa atividade de classe. E a nossa atividade de casa é o filme da semana, que já está disponível no aplicativo desde a aula da segunda-feira. Certo? Então, conheçam um pouco mais do que a gente tem disponível para vocês em relação ao ensino. Isso, nessas aulas a gente vai ficar fazendo sequência, já falamos do SSA, falamos agora da Universidade Federal, vamos falar sobre os cursos, sobre Enem, sobre vestibular, sobre profissões, níveis técnicos, porque a gente já viu isso tudo, mas de uma forma ampla, falando de tudo ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar separados, estudar um por um separado, especificando cada um, para que a gente possa entender bem como é que fica isso daí. Certo? Então, boa semana, bom início de mês e boa aula a todos.